Agora, quero lhes contar uma história que ainda não contei na íntegra, porque é pessoal e porque partes dela ainda me dão vontade de ter uma conversa bem direta com vários dos meus filhos. Meu nome é Marta Rosa. Tenho 102 anos. Vivo em minha própria casa. Cozinho minha própria comida, cuido do meu próprio jardim, gerencio meus próprios assuntos e tomo minhas próprias decisões. E tenho feito todas essas coisas diante de uma campanha bem intencionada, genuinamente amorosa e absolutamente irritante, por parte de membros da minha própria família, para me mudar para uma instituição onde outras pessoas fariam essas coisas por mim. A campanha começou quando eu tinha cerca de 85 anos. Intensificou-se quando cheguei aos 90. E não parou totalmente, sejamos honestos, embora tenha diminuído significativamente, porque agora sobrevivi às projeções atuariais que estavam sendo usadas para justificá-la, e a maioria das pessoas envolvidas ficou sem argumentos. Quero lhes contar como os parei. Não apenas com teimosia, embora eu tenha teimosia suficiente para abastecer uma pequena usina de energia. Não com argumentos, embora eu também tenha usado esses. Eu os parei permanecendo inegavelmente, irrefutavelmente, visivelmente capaz, defendendo meu caso com o meu corpo, minha mente e minha vida cotidiana de uma forma que nenhum familiar preocupado ou médico bem intencionado pudesse contestar sem parecer tolo. E vou lhes contar exatamente como fiz isso, porque suspeito que alguns de vocês estejam em uma versão dessa situação agora, ou estarão, e merecem saber que existe um caminho que não envolve entregar sua casa, sua cozinha, seu jardim e sua dignidade à ansiedade de outra pessoa sobre o seu bem-estar. Esta não é uma história sobre ser irracional. Eu amo meus filhos, aqueles que ainda estão comigo. Entendo que a preocupação deles vinha do amor, mas amor e estarem certos não são a mesma coisa, e amar alguém não o torna automaticamente certo sobre o que é melhor para essa pessoa. Eu sabia o que era melhor para mim. Eu provei, e ainda estou aqui. Vamos passar por como eu fiz isso. A primeira coisa que fiz, mantive meu corpo inegavelmente funcional e me certifiquei de que eles pudessem ver isso. As conversas iniciais, e uso a palavra conversas generosamente, porque tinham mais a natureza de intervenções com quitutes trazidos como oferenda de paz, começaram por volta da época em que eu tinha 85 anos. Meu terceiro marido, Thomas, havia falecido no ano anterior, que Deus o tenha, e meus filhos decidiram compreensivelmente, mas incorretamente, que morar sozinha aos 85 anos após uma perda significativa era algo que eu não conseguiria administrar. Eles não estavam olhando para o meu funcionamento real. Estavam olhando para o medo que tinham do meu funcionamento, o que é uma coisa totalmente diferente e uma fonte de informação muito menos confiável. Então tornei meu funcionamento visível. Não de forma ostensiva, de forma prática. Convidei-os para jantar e eu mesma preparei tudo. Do zero, a refeição completa. Arrumei a mesa corretamente, servi tudo quente, sentei-me com eles e mantive-me lúcida e presente durante toda a conversa. Mostrei-lhes o jardim que eu estava cuidando. Levei-os pela casa e apontei o que estava limpo, o que estava organizado e o que estava em ordem. Eu estava argumentando com evidências em vez de palavras, e evidências são consideravelmente mais difíceis de descartar do que palavras. Os cientistas falam sobre algo chamado capacidade funcional. Esse é apenas o termo para sua habilidade de realizar as atividades da vida diária de forma independente. Coisas como cozinhar, limpar, gerenciar medicamentos, cuidar das finanças, locomover-se com segurança. Quando sua capacidade funcional está intacta, o argumento a favor de cuidados institucionais é muito fraco. Quando ela está visível e comprovadamente intacta, esse argumento torna-se quase impossível de ser feito sem parecer que estão agindo contra os desejos declarados e o bem-estar observável de quem amam. Mantive minha capacidade funcional deliberadamente. Não apenas pelo argumento, mas porque o Senhor me deu este corpo para cuidar e levei essa responsabilidade a sério. Eu me movimentava todos os dias.
Cozinhava comida de verdade, dormia adequadamente, mantinha minha mente ativa e engajada, e certificava-me de que as pessoas preocupadas comigo tivessem oportunidades regulares de ver as evidências dessa manutenção com seus próprios olhos. Sua família não pode discutir com o que eles podem ver. Dê a eles algo que valha a pena ver. A segunda coisa que fiz: encontrei um médico que me conhecesse em vez de um que apenas conhecesse minha idade. Essa foi uma batalha crítica e quero lhes contar sobre ela claramente porque mudou toda a dinâmica. Os argumentos da família estavam sendo apoiados inadvertidamente por um médico que assumiu meus cuidados e que tinha o hábito de olhar para o meu prontuário, especificamente para a minha idade, antes de olhar para mim. Ele fazia perguntas em um tom de voz um pouco mais alto do que o necessário. Verificava coisas que estavam perfeitamente bem sem reconhecer que estavam bem. E suas anotações, nas quais meus filhos estavam muito interessados, refletiam um tipo de preocupação difusa que não se baseava em nenhuma constatação real, mas simplesmente no fato da minha idade. Eu troquei de médico. Encontrei um médico disposto a realmente me examinar, realmente conversar comigo, realmente avaliar meu funcionamento específico, em vez de tirar conclusões baseadas em um número. E quando esse médico avaliou meu funcionamento específico, a avaliação foi precisa, lúcida, móvel, independente, gerenciando tudo bem, sem preocupações que justificassem qualquer mudança na situação de moradia. Essa avaliação por escrito de um profissional médico mudou a conversa significativamente. Porque minha família era composta por pessoas razoáveis, e pessoas razoáveis respondem a evidências reais de pessoas que respeitam. Eles haviam recebido uma preocupação difusa do médico anterior. Agora receberam uma liberação específica do novo. Escutem-me. Vocês têm o direito de escolher seu próprio médico. Têm o direito a um médico que os veja como uma pessoa e não como uma coleção de riscos relacionados à idade. Se seu médico atual o faz sentir-se um fardo em vez de um paciente, encontre outro. Não porque você queira evitar a responsabilidade pela sua saúde, mas porque uma avaliação precisa requer observação real, e um médico que não está realmente observando você não está dando uma avaliação precisa. Um quadro médico preciso é seu maior aliado na manutenção da sua independência. Obtenha um. A terceira coisa que fiz: estabeleci documentação legal, clara e por escrito dos meus desejos e da minha capacidade. Essa é a parte prática na qual a maioria das pessoas não pensa até que seja tarde demais, e quero ser muito direta sobre isso. O sistema jurídico fornece ferramentas exatamente para essa situação. Um testamento vital documenta seus desejos sobre seus próprios cuidados e moradia de forma juridicamente vinculativa. Uma procuração duradoura para cuidados de saúde designa quem toma decisões em seu nome caso você se torne incapaz de tomá-las e, igualmente importante, deixa claro que, enquanto você for capaz de tomá-las, você as toma. Sentei-me com um advogado quando a pressão da família estava no seu ponto mais intenso e documentei tudo: meus desejos, meus valores, minha compreensão da minha própria situação. Designei meu filho mais sensato como meu procurador de saúde, não porque eu esperasse precisar de um tão cedo, mas porque ter essa designação em vigor significava que os menos sensatos tinham muito menos base para substituir meu julgamento pelo deles. E escrevi uma carta. Não um documento legal. Uma carta pessoal para cada um dos meus filhos, escrita à mão, clara e gramaticalmente correta, explicando minha posição. Que minha casa era onde eu pretendia permanecer, que eu era capaz de gerenciá-la, que eu entendia a preocupação deles e os amava por isso, e que ignorar meus desejos claramente expressos e legalmente documentados sobre minha própria vida seria um ato que eu veria como uma séria violação do relacionamento que construímos ao longo de décadas. Essa carta alcançou algo que argumentos não conseguiram, porque era inegavelmente o produto de uma mente lúcida e funcional, tomando uma decisão clara e ponderada.
Você não pode argumentar que alguém é incapaz de tomar suas próprias decisões quando essa pessoa acaba de lhe entregar uma carta de 4 páginas impecavelmente fundamentada e perfeitamente escrita, tomando uma decisão. Conheçam seus direitos legais. Documentem seus desejos. Se você é cognitivamente capaz, e se você está assistindo a isto e compreendendo, você é. Seu direito de dirigir sua própria vida é protegido por lei. Saiba como é essa proteção e use-a. A quarta coisa que fiz, criei uma rede de apoio que não fosse composta inteiramente pela minha família. Uma das preocupações legítimas que meus filhos levantaram foi esta: o que acontece se algo der errado e ninguém souber? E se eu caísse? E se eu ficasse doente? E se eu precisasse de ajuda e não houvesse ninguém perto o suficiente para fornecê-la? Essa é uma pergunta justa. Levei-a a sério em vez de descartá-la, porque a melhor resposta para uma pergunta justa é uma resposta real, não defensividade. Construí uma rede. Minha vizinha da esquerda, uma mulher na casa dos 60 anos que desde então se tornou uma das minhas amigas mais próximas, concordou com um arranjo simples. Se ela não visse a luz da minha cozinha acesa em um determinado horário pela manhã, ela bateria à porta. Só isso. Apenas bater. Eu acinaria da janela. O sistema foi ativado 2 vezes em 15 anos, ambas as vezes porque dormi mais tarde do que o habitual, e nas 2 vezes ela bateu, eu acenei e foi o fim da história. Mantenho contato regular com pessoas fora da minha família imediata. Tenho o tipo de comunidade que conhece meus hábitos e percebe minha ausência. Vou a lugares com regularidade suficiente para que, se eu parasse de ir, alguém perguntaria o porquê. Também aprendi a pedir ajuda antes de precisar dela desesperadamente. Esta é a parte que meu orgulho tornou mais difícil. Pedir ajuda antes de uma crise significa que a crise tem menos probabilidade de se tornar o tipo de evento dramático que dá munição aos familiares preocupados. Pedir ajuda com algo gerenciável é digno. Esperar até que algo se torne incontrolável e então receber assistência de emergência é o cenário que termina com alguém tomando decisões por você. Não sou orgulhosa demais para pedir ao meu vizinho que carregue algo pesado. Não sou orgulhosa demais para pedir à minha filha que me leve a algum lugar quando as estradas estão ruins. Peço antes de precisar, e esse pedir tem mantido as crises pequenas. Os cientistas falam sobre algo chamado rede de apoio social como um fator de proteção à saúde. Esse é apenas o termo chique para ter pessoas ao seu redor que conhecem você e cuidam de você. Em termos de vó, significa conhecer seus vizinhos e deixá-los conhecer você. Essa rede é o que mantém você independente. Demonstra aos familiares preocupados que você não está realmente sozinho, você simplesmente não está institucionalizado, e essas são coisas muito diferentes. Construa sua rede. Conheça seus vizinhos. Deixe as pessoas entrarem. Não é fraqueza. É estratégia. A quinta coisa que fiz. Recusei-me a representar a fragilidade para deixar os outros confortáveis. Agora, esta é a mais pessoal e a mais difícil de falar, porque exigiu que eu fizesse algo que ia contra um instinto profundo. Quando meus filhos estavam mais preocupados, havia uma versão de mim que queria tranquilizá-los sendo um pouco mais cuidadosa na frente deles, um pouco mais cautelosa. Movendo-me um pouco mais devagar para que eles não se preocupassem comigo andando rápido demais. Pedindo um pouco de ajuda que eu não precisava estritamente, para que eles vissem que eu estava disposta a aceitá-la. Quase fiz isso. E então percebi o que eu estava realmente fazendo, que era ensaiar a dependência para confortar pessoas que tinham medo da minha independência. Eu estava representando uma versão de declínio que não existia, para fazer outras pessoas se sentirem menos ansiosas sobre uma versão de declínio que poderia eventualmente existir. E parei, porque essa atuação praticada regularmente teria se tornado real. O corpo faz o que você o ensina a fazer. Se você o ensina a se mover com cuidado, devagar e com assistência que ele não precisa, eventualmente ele precisará dessa assistência. O ensaio torna-se a realidade. Eu me movia da maneira que realmente me movia.
Fazia o que realmente conseguia fazer. Não representava capacidade e não representava incapacidade. Eu simplesmente era o que era, e o que eu era capaz, e deixei que isso falasse por si mesmo. A ansiedade da sua família sobre o seu declínio não é sua responsabilidade de gerenciar declinando mais rápido. É a ansiedade deles e eles são responsáveis por gerenciá-la. Sua responsabilidade é manter seu funcionamento real da melhor maneira possível e deixar que a evidência dessa manutenção faça o argumento que você não quer ter que continuar fazendo com palavras. Não represente fragilidade, nem por ninguém, nem mesmo por pessoas que amam você e estão com medo. A atuação custará mais caro do que o argumento jamais custaria. A sexta coisa que fiz. Conversei com cada filho individualmente, em vez de em grupo. Em grupo, meus filhos podiam reforçar as preocupações uns dos outros e construir uma espécie de impulso coletivo difícil de interromper. Um rosto preocupado torna outro mais preocupado. Ao redor de uma mesa, com todos olhando para mim com suas expressões de preocupação cuidadosamente arranjadas, parecia uma audiência em vez de uma conversa. Individualmente, eles eram diferentes. Minha filha mais velha, sozinha tomando chá, me dizia que apenas se preocupava às vezes e sabia que eu estava bem. Meu filho, sozinho na varanda, admitia que ele tinha sido o mais insistente sobre a instituição porque a mãe de seu amigo havia caído e ele não conseguia parar de pensar nisso e entendia que aquele era o seu medo, não a minha realidade. O grupo tinha uma dinâmica que ampliava a preocupação. Os indivíduos tinham relacionamentos comigo que eram mais sutis, mais confiáveis e mais honestos. Trabalhei com os indivíduos um de cada vez ao longo de muitos meses e ouvi o que estava realmente por trás da pressão, que era amor e medo. Sempre amor e medo. Abordei o amor com gratidão. Abordei o medo com evidências, paciência e uma conversa honesta sobre o que eu precisaria que eles fizessem se eu chegasse a um ponto onde a ajuda fosse genuinamente necessária. Fazer um plano para um futuro improvável é diferente de fazer um plano para o presente. Quando fizemos um plano para o futuro improvável juntos, o presente tornou-se muito menos alarmante. Converse com seus familiares um de cada vez. Descubra o que está realmente impulsionando a pressão. Quase nunca é puramente prático. Quase sempre é sobre o medo deles. E o medo pode ser abordado muito mais efetivamente com honestidade e um plano real do que com resistência. A sétima coisa que fiz. Continuei vivendo uma vida que vale a pena ser observada, e aqui está a que fundamenta todas as outras. O argumento mais poderoso contra ser colocado em algum lugar é estar visível e inegavelmente no meio de uma vida, não sobrevivendo. Vivendo, engajada, produtiva, com propósito, achando graça nas coisas, cultivando coisas, criando coisas, conectando-se com pessoas, preocupando-se com o que acontece amanhã. Uma pessoa que está no meio de uma vida é difícil de mudar de lugar. Não impossível. Estou ciente de que às vezes a mudança se torna genuinamente necessária e não estou descartando essas situações. Mas uma pessoa que está claramente e ativamente vivendo, que tem um lugar para estar, algo para cuidar e alguém vindo jantar no sábado, não é uma pessoa cujo caso a família pode facilmente argumentar que ela estaria melhor em algum lugar sem nada disso. Continuei vivendo, deliberadamente, com intenção. Meu jardim não parou porque meus filhos estavam preocupados comigo. Essas conversas não pararam porque alguns dos meus filhos achavam que eu deveria me afastar da vida pública. Meus jantares não pararam, minhas caminhadas matinais não pararam, meu interesse pelo mundo não parou. Eu não estava representando viver para o benefício deles. Eu estava vivendo porque estou viva e é isso que pessoas vivas fazem. Mas o viver era simultaneamente o argumento mais eficaz que eu poderia fazer. Agora, quero encerrar com isto porque a história que lhes contei hoje, no final das contas, não é sobre teimosia, não é sobre ganhar uma discussão com sua família ou ser mais esperta que um sistema. É sobre o que significa permanecer o autor da sua própria vida. O Senhor me deu esta vida para viver, não para ser gerenciada, não para ser administrada, não para ser tornada confortável e segura às custas de tudo o que a torna digna de ser vivida. Para ser vivida,
com todo o risco, bagunça e glória que vem com uma vida plenamente habitada. Tive perdas nesta vida que me quebraram. 3 maridos, 2 filhos. Luto que achei que não teria fim. E todas as vezes a coisa que me salvou não foi a segurança. Foi a manhã seguinte. A próxima tarefa. O próximo motivo para levantar. O jardim precisando de água. Alguém vindo para o jantar. Algo que valia a pena fazer antes que o dia terminasse. Você não preserva sua vida tornando-a menor. Você a preserva continuando a habitá-la plenamente, em seus próprios termos, com gratidão por cada manhã comum que lhe é dada para fazê-lo. Meus filhos me amam. Eu sei disso. E eu os amo. E ainda estou na minha própria casa, na minha própria cozinha, escrevendo minha própria história, da maneira que o Senhor pretendia. Agora, tenho um jantar para começar e eles virão no sábado, o que me dá 3 dias para fazer isso direito.